Fala moçada, beleza? Giovanni aqui então dando sequência a esse capítulo da engenharia genética. E hoje vamos dar uma olhada em uma técnica chamada PCR. O que seria essa técnica PCR? Então deixa eu escrever aqui para vocês. A PCR, a gente pode falar em relação, né, à definição dela, a tradução dela, que é a reação em cadeia da polimerase, né? Então seria uma técnica que fala da reação em cadeia. Então, reação em cadeia da polimerase. O que seria essa reação em cadeia da polimerase? Gente, esse sufixo ase está falando de uma enzima, né? Então, sempre que você tem esse sufixo ase, eu estou falando de uma enzima. E as enzimas são proteínas que nós utilizamos aí, né, como catalisadores biológicos. São enzimas que aceleram reações químicas. Então, basicamente, toda reação química que acontece no seu corpo, ela depende de enzima. Então, as enzimas são proteínas que elas participam aí de reações químicas, certo? E essa polimerase, o que essa polimerase faz? Ela produz, né, ela escreve DNA. Então, a gente poderia colocar assim, ela escreve... Vou colocar entre aspas, tá? Ela escreve DNA. Escreve aí DNA. Entendendo que o DNA é um material genético, beleza? Então vamos dar uma olhada nessa reação em cadeia da polimerase. Para que serve essa técnica chamada reação em cadeia da polimerase? Ela é uma técnica para você amplificar, para você aumentar a quantidade de DNA. Ah, professor, para que vai servir aumentar a quantidade de DNA? Pois bem, imagine uma cena de um crime em que você tem lá talvez um corpo carbonizado. Você tem ali um criminoso que cometeu um crime e para não deixar vestígio, ele botou fogo na cena do crime. E aí quando a gente chega na cena do crime, nós encontramos lá o quê? Um corpo queimado, um corpo carbonizado. Galera, para eu poder fazer a identificação desse corpo, muitas vezes a gente usa um exame de DNA. Só que se esse corpo está carbonizado, provavelmente o meu exame de DNA não vai dar certo. Agora, se de repente eu perceber que algum tecido dessa vítima seja possível, né, eu poder analisar esse tecido, está ali apto para poder fazer análise desse tecido, né? Ou seja, uma parte do corpo dessa pessoa não pegou fogo, eu consigo ter ali um trecho de DNA, né, acessível para fazer um exame. E aí a gente consegue isolar então esse DNA. Só que como esse corpo ele pegou fogo, talvez a amostra de DNA que eu tenha não seja uma amostra tão significativa. E a gente precisa aumentar essa amostra. Na verdade, precisa clonar essa amostra. Mas clonar de maneira que seja confiável. Clonar de maneira que eu consiga amplificar essa amostra e conseguir testar, né, se realmente esse DNA é compatível com tal pessoa. Né? Ou seja, com familiares, é compatível, tem algum grau de parentesco com determinados familiares e poder dizer, olha, esse DNA é da pessoa X. Ou até mesmo, se é um DNA do criminoso, eu posso comparar esse DNA com o DNA do criminoso e dizer, olha, você cometeu um crime. O seu DNA foi encontrado na cena do crime. Por que não? Né? Muitas vezes uma vítima, quando ela sofre uma violência, ela acaba arranhando o agressor. E às vezes ela fica com pedaços de pele do agressor embaixo da unha. E aí, fazendo análise embaixo da unha, às vezes a gente encontra a amostra de DNA do agressor. E a gente pode pegar essa pequena amostra de DNA, amplificar ela para poder descobrir quem foi o agressor. Certo? Então, a técnica do PCR, ela é uma técnica que permite a gente amplificar, a gente clonar DNA. E como que isso é feito? Então, vamos dar uma olhada. Só para você ter ideia, em pouco tempo, em 2 horas, é possível você amplificar, você aumentar em mais de 1 milhão de vezes uma amostra de DNA, certo? Caramba, professor, é possível? É possível. Quando eu digo para vocês em 2 horas, mais de 1 milhão, significa o quê? Em 2 horas mais de 1 milhão? Que se eu tenho um pedacinho de DNA, em 2 horas eu posso amplificar, eu posso copiar esse DNA mais de 1 milhão de vezes, certo? Como que isso é feito? Imagine o seguinte, imagina que eu pego um DNAzinho, tá? Então deixa eu colocar aqui para vocês. Imagine que eu pego aqui um trechinho de DNA, ó. Tem aqui um DNAzinho e eu quero copiar ele. Como que eu copio ele? Você vai submeter ele ao calor. Então, quando você submete esse DNA ao calor,
ele vai abrir a fita, exatamente assim, ó, certo? Então ele vai abrir essa fita. Então quando você coloca aqui ele submetido ao calor, ele vai abrir a fita. E quando ele abrir a fita, aí você usa uma enzima, uma polimerase, certo? Então usa uma polimerase que vai fazer o quê? Essa polimerase, gente, ela vai sintetizar aqui uma nova fita. Então ela sintetiza aqui uma nova fita. E ela sintetiza aqui uma nova fita. Então a partir de uma amostra de DNA, agora você tem o quê? Tem duas, certo? Então qual seria o passo? Primeiro passo, eu aumento a temperatura da amostra, que tem ali o DNA, que eu tenho interesse. Quando você aumenta a temperatura da amostra, você abre esse DNA. Esse DNA, ele desnatura, ou seja, ele abre. E quando você abre esse DNA, você usa uma enzima, uma taquipolimerase. Uma polimerase é uma enzima que escreve DNA, que produz DNA, certo? Essa taquipolimerase, o que ela vai fazer? Ela vai escrever aqui uma nova fita, ó. Então ela escreve aqui uma nova fita, ela escreve aqui uma nova fita. Então a partir de um DNA agora eu tenho o quê? Eu tenho dois DNAs, certo? Então a partir de um DNA agora eu tenho dois DNAs. Então essa taquipolimerase, ela utiliza primers. O que são primers? Matéria-prima, para que eu possa escrever o quê? Novos DNAs, produzir novos DNAs. Professor, por que é taquipolimerase? Vamos entender, galera. Esse meio de cultura aqui, eu estou utilizando uma temperatura mais alta. E se eu fosse utilizar uma polimerase comum, uma enzima comum, o que iria acontecer? Iria acontecer que a enzima também sofreria desnaturação junto com o DNA. E isso não me interessa, né? O que me interessa é que essa enzima não desnature, mas o DNA desnature. Então eles usam uma enzima polimerase de bactérias de fontes termais. Então esse TAC aqui é o que? Termos aquáticos, que é o nome científico da bactéria que eles utilizam essa TAC polimerase. Então eles usam uma polimerase, usam uma enzima, você já sabe, essa enzima escreve DNA, ela produz DNA, que suporta altas temperaturas, porque essa enzima foi tirada de uma bactéria de fontes hidrotermais, né? E o nome científico dessa bactéria é termos aquáticos, certo? Então são bactérias aí que resistem a alta temperatura, uso a enzima dessas bactérias, então eu não vou me incomodar, não vou ter problema em relação a essa enzima desnaturar. E aí no final do processo você consegue multiplicar, amplificar a sua amostra de DNA. Dá uma olhada aqui nesse esqueminha, ó. Então tudo começa com apenas um DNA. Então você tem aqui um DNA com uma fita vermelha e uma fita azul, né? Então veja aqui uma moléculazinha de DNA, uma fita vermelha e uma fita azul. E eu tenho aqui os primers. O que são primers? Matéria-prima para produzir mais DNA. E aí vem um ciclo de calor, ó. Eu submeto esse DNA a um ciclo de calor. Quando você submete ele a um ciclo de calor, esse DNA abre. Ele vai abrir. Quando ele abre, você usa agora a taquipolimerase, que ela vai escrever a nova fita azul aqui, vai escrever a nova fita vermelha aqui. E a partir de uma fita, agora eu tenho duas fitas de DNA. E aí, professor, o que faz? Outro ciclo de calor. Outro ciclo de calor, esses dois DNAs vão desnaturar. Esse DNA aqui vai abrir, esse DNA aqui vai abrir. E aí eu uso novamente a taquipolimerase para fazer o quê? Para sintetizar o DNA aqui, sintetiza DNA no azul aqui, DNA no vermelho aqui. E a partir então de dois DNAs eu produzi 4 DNAs. E aí o que faz? De novo outro ciclo de calor. Essas 4 fitas de DNA vão desnaturar, ó, desnaturou aqui, desnaturou aqui, desnaturou aqui, desnaturou aqui. Essas 4 fitas desnaturaram. E aí eu uso novamente a taquipolimerase com os primers, que são matéria-prima, para eu poder escrever um novo DNA. Escrevo um novo DNA, escrevo um novo DNA, escrevo um novo DNA e assim vai. Então a partir de 4 fitas de DNA eu consigo produzir 8 fitas. E aí se eu quiser produzir mais, um novo ciclo de calor, de 8 a 16. E se eu quiser produzir mais, outro ciclo, de 16 vou para 32, de 32 para 64, de 64 para 128, de 128 para 256, de 256 para 512, né, para 1024, e assim vai. Quando você vê, você tem o quê? Milhares de fitas de DNA a partir de uma fita que você tinha ali a amostra, certo? Essa técnica aqui também, trazendo para a nossa, atual situação, né, de uma pandemia relacionada aí à Covid-19, relacionada ao coronavírus, talvez você já viu um teste que eles pegam um cotonete gigante
e eles enfiam o cotonete aqui na cavidade nasal e esse cotonete ele vai, né, coletar ali um muco. E esse muco que ele vai coletar, caso a pessoa esteja infectada, eles vão procurar o que nesse muco? É um teste, gente, chamado RT-PCR. Então, no caso do coronavírus, eles fazem um teste lá chamado teste RT-PCR. E esse teste que eles colocam, então, o cotonete na cavidade nasal da pessoa, lá no fundo, né, quase chegando na garganta lá, e eles vão coletar um muco. Se a pessoa estiver infectada, o que vai aparecer nesse muco? Ah, professor, vai aparecer o material genético do vírus. Exatamente. E o vírus, o coronavírus, o material genético dele é um RNA. E aí o que eles fazem nessa técnica? Eles transformam o RNA do vírus em DNA e eles vão amplificar esse DNA algumas vezes para poder, né, garantir realmente que essa pessoa está ali infectada. E aí, caso essa pessoa esteja infectada, então vai aparecer lá o RNA do vírus, eles transformam esse RNA em DNA, amplificam essa amostra para confirmar realmente que essa pessoa está infectada, porque às vezes ela está no início de uma infecção, então a quantidade de vírus é muito pequena. Então por isso que eles precisam, para garantir que o exame vai dar muito certo, eles vão amplificar as amostras do material genético do vírus, caso a pessoa esteja infectada, para confirmar ali se a pessoa está com coronavírus ou não. E aí, professor, como que é feito, né? Tem alguma máquina que faz isso? Tem. A máquina é essa daqui, gente. Existe um tubinho em laboratório, vocês que pretendem ser futuros cientistas, né? Deixa essa curiosidade, deixo essa provocação aí. Fazer ciência é muito legal, gente. Muito bacana fazer ciência, estudar ciência, né? Então você que pretende ser um futuro cientista, existe um tubinho no laboratório que parece a tampinha de uma caneta Bic, chamado Eppendorf. A diferença da tampinha da caneta Bic é que ele é fechado embaixo e ele tem uma tampinha para eu fechar ele em cima. E aí, aqui que a gente coloca amostras de DNA que eu encontrei, né, na cena do crime ou que eu quero amplificar. Então eu coloco a amostra de DNA aqui, coloco a TAC polimerase, coloco os primers e aqui tem uns pocinhos nesse equipamento. O nome desse equipamento aqui é chamado ciclador. E aí eu coloco aqui nesses pocinhos esse Eppendorf, certo? Vários Eppendorfs, né, o quanto eu quiser ali amplificar, fecho o aparelho e eu vou programar ele para quantos ciclos de calor eu quero. Então eu digo para o equipamento quantos ciclos de calor eu quero. Então ele vai lá para 95 graus centígrados, vai amplificar, vai desnaturar o DNA, a TAC polimerase vai duplicar o DNA, daí ele baixa a temperatura. Depois vem para outro ciclo. Então eu posso dizer quantos ciclos eu quero para esse equipamento aqui, né? Chamado então ciclador. Então está aí, gente, uma técnica chamada PCR. Para que serve essa técnica? Para clonar DNA, para amplificar DNA, e é uma técnica em um dos exames aí relacionados, né, utilizados em exames relacionados ao coronavírus, que é a famosa técnica RT-PCR. Gostou dessa aula? Faça uma leitura, dá uma pesquisada em relação a esse tema que você vai gostar muito, é muito interessante. Legal, gente? Finalizamos assim então mais uma aula de engenharia genética. Até nosso próximo encontro. Até mais!